Então, boa noite a todos. 3 de agosto de 2020, venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Cajazeiras. E ontem nós tivemos apenas 4 casos, de acordo com o boletim aí que foi apresentado no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde. E aí eu gostaria de fazer uma solicitação a todas as pessoas que estão indo até a Policlínica realizar o teste e também a unidade de referência, a nossa unidade Covid, que quando forem para lá, quando for para fazer o teste, levem o comprovante de residência, porque senão a gente vai acabar voltando, porque os pacientes não estão levando o comprovante de residência, estão dando endereços errados. Inclusive hoje a gente identificou que tinha um paciente que deu o endereço daqui e o paciente é de Pombal. Por isso que vai ser descontado hoje no nosso boletim esse paciente que deu o endereço de Cajazeiras, mas na verdade ele é residente em Pombal. Então a gente vai estar informando a população que deverá levar o comprovante de residência. Informar que como quarta-feira é feriado no estado da Paraíba, a unidade de referência não vai funcionar, mas os testes serão realizados na Policlínica, normalmente, de 7 às 11 da manhã e de 13 às 17 horas. Tá certo? Uma outra orientação que eu gostaria de fazer é porque tem muitas pessoas que estão fazendo o teste, informando que estão no 8º dia, omitindo as informações, e não estão. E depois, em seguida, quando faz, com 3, 4 dias depois, 5 dias depois, está positivando. Então, a gente orienta que realmente só faça o teste. O ideal é que seja com 10 dias, porque os pacientes que estão fazendo com 8 dias não está dando negativo e depois está positivando em seguida. Então, está sendo gasto 2 testes sem necessidade. A outra orientação que eu gostaria de dar é com relação aos pacientes que estão positivos. Então, os pacientes que positivaram e que completaram os 14 dias e que há 5 dias estão sem sintomas, não há necessidade de fazer um outro teste, porque aí só vai ser um gasto com um teste sem necessidade. Então, o paciente completou os 14 dias do seu ciclo. Está 5 dias sem nenhum sintoma, então o paciente é considerado curado, recebe alta e pode sair do seu isolamento tranquilo, que não se preocupe que não está transmitindo. A transmissão só ocorre naquele período do ciclo de 14 dias, tá certo? Teve uma pessoa no Instagram da Secretaria que pediu uma orientação com relação ao uso de máscaras em crianças. Como é que deve ser feito essa questão do uso de máscaras em crianças? Crianças menores de 2 anos, elas não devem usar máscaras, porque tem uma salivação intensa, as vias aéreas são de pequeno calibre, existe uma imaturidade motora que eleva o risco de sufocação. Entre 2 e 5 anos deve haver uma supervisão constante, tá certo? Então tem que ser uma supervisão constante do uso de máscaras para que evite que essa criança venha passar por um problema de sufocação. Que fiquem sufocadas. Então a gente precisa evitar isso, e se usar nessa faixa etária acima de 2 anos, a menos de 2 anos não precisa que... Tá fazendo zoada, Jana, tá aqui mesmo não tô me deixando falar. Então, e os pais devem ter o cuidado de, quando for usar a máscara em crianças, fazer a perfeita higienização das mãos, lavar bem as mãos e a retirada ser pelas alças laterais. Nunca usar a parte da frente da máscara para que não haja contaminação. Tá certo? Eu tive em contato aqui hoje com o diretor do hospital, o Hospital Regional de Cajazeiras, e aqui em nome de Thelminha eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde que faz parte daquela instituição, estão fazendo uso do plasma como forma de tratamento. Segundo Thelminha, está tendo uma excelente resposta o uso do plasma, e as pessoas estão tendo assim bem consideravelmente uma resposta bem, assim, que está dando uma recuperação bem mais rápida, melhora o suporte ventilatório, melhora a questão da respiração. Então, assim, a toda a equipe do Hospital Regional de Cajazeiras, em nome do diretor, Thelminha, eu gostaria de agradecer pelo trabalho, pela parceria que nós temos tido com todos esses profissionais. Parabéns a vocês, nosso reconhecimento e nossa gratidão. E aí alguém me perguntou com relação à doação do plasma. Ele me informou que o plasma está sendo pego em Campina Grande e traz para aqui, automaticamente é feito essa aplicação.
E aí ele vai ver junto ao hemonúcleo se tem condições de fazer essa coleta do plasma, essa doação aqui mesmo em Cajazeiras, para que possa ser utilizado já nos pacientes, aqueles pacientes que deram positivo. Então amanhã, com certeza, depois que ele tiver essa informação, eu vou estar repassando para vocês aqui. Se Deus quiser, vai ser mais um avanço para o tratamento dos pacientes aqui em Cajazeiras, tá certo? Então hoje nós tivemos 17 casos confirmados. Boa noite, Gê. Obrigada pela parceria. 17 casos confirmados em Cajazeiras. Um no bairro Capoeiras, do sexo feminino, da rua João Bezerra, realizou o teste na unidade Covid e deu IgM. Tivemos no centro 2 casos, um na rua Felizmino Coelho e outro na Vitor Jurema, todos dois do sexo feminino. Todos dois fizeram em laboratório particular. Um foi SUAB, o RT-PCR, né, que é o SUAB, e o outro deu IgM-GG. Tivemos no Cristo Rei 3 casos, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. 2 da rua Desembargador Boto todos 3 da rua Desembargador Boto. 2 da mesma residência. Todos fizeram na unidade de referência, todos deram IgM e um desses casos é um contato de um caso confirmado. Tivemos 2 casos no bairro da Esperança. Todos 2 do sexo masculino. Um da rua Vicente Bezerra e outro da rua Gabriel Moisés de Souza. Um fez na unidade Covid, o da rua Vicente Bezerra e o da rua Gabriel Moisés no laboratório particular. O da unidade Covid foi o teste rápido, que deu IgM, e o do laboratório particular foi o PCR. Desliga, pai. Um caso no Jardim Primavera, na rua João Augusto Braga, do sexo masculino, realizou na unidade de referência e deu IgM. No Pio Décimo, 2 casos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Um da rua Conjunto Maris e outro da rua Jocerlan Costa da Silva. Todos 2 na unidade de referência, todos 2 deu IgM. No bairro Remédios tivemos um caso, na rua Geraldo Luiz da Silva, do sexo feminino, fez na unidade de referência, também deu IgM. No Santo Antônio, um caso, na rua José Vitoriano de Abreu, do sexo masculino, na unidade de referência. No bairro São José tivemos 2 casos, um na rua Maria Moreira de Sá, outro na rua Balduino Neto. Um do sexo feminino, da rua Maria Moreira, e do sexo masculino, da rua Balduino Neto. Um fez no HUJB e outro na unidade de referência, todos 2 deu IgM. Na Vila Nova tivemos um caso, na rua Antônio Fernandes da Silva, do sexo masculino, na unidade de referência, e deu IgM. E no sítio Fátima, tivemos na zona rural um caso hoje, do sexo masculino, foi na unidade de referência e deu reagente, o IgM. Então hoje nós fechamos o nosso boletim com 42 casos em análise, 81 casos descartados por SUAB. Tiquinho, eu não tenho essa informação de quantos testes foram realizados hoje, porque a unidade de referência ainda está funcionando até agora. Lá só fecha às 19 horas. Mas amanhã a gente repassa, tá certo? Então, tivemos 81 descartados por SUAB, 6.012 casos descartados por teste rápido, 115 pacientes monitorados. Eu vi algumas pessoas perguntando com relação aos monitorados. Então, assim, quando o resultado chega para a gente, por exemplo, chegou hoje o resultado positivo. Então, quando chega, a gente divide entre os profissionais os casos e repassa para que no dia seguinte eles entrem em contato com essas pessoas. Se alguém não está recebendo contato de monitoramento por parte da Secretaria de Saúde, a gente orienta que entre em contato com o Disque Dúvidas e repasse que não está sendo, para que a gente possa entrar em contato com o profissional e possa fazer essa cobrança. O exame é feito até às 19 horas. Inicia na unidade de referência às 7 horas da manhã e se encerra às 19 horas. Tá certo? Temos hoje 1.234 casos confirmados. Ativos no município de Cajazeiras, nós temos 122 em isolamento domiciliar e 4 internos. Então, nós temos ativos hoje 126 casos. Na verdade, na ala Covid, no Hospital Regional, nós temos 3 pacientes de Cajazeiras, 2 que estão na UTI e 1 que está em enfermaria, todos 3 são confirmados.
E no HUJB, com residência em Cajazeiras, nós temos um paciente que está confirmado e que está em UTI. Temos recuperados 1.075 casos e com relação àquele paciente que foi a óbito no final de semana, paciente de 37 anos, do sexo masculino, da rua Manuel Pereira Tebege, das Casas Populares, que foi a óbito no Hospital Regional. Não tinha saído o resultado, hoje chegou o resultado desse paciente e o SUAB deu detectável, ou seja, o paciente realmente positivou para a Covid. E aí a gente fecha hoje o nosso boletim com 33 óbitos no município de Cajazeiras. Então, como é que estão os leitos de UTI hoje no nosso município? Nos leitos de pediatria do HUJB, todos os leitos estão vagos, não tem nenhum leito ocupado. Dos 5 leitos clínicos, tem um leito ocupado no HUJB com um paciente de Souza e 4 vagos. Nos 5 leitos de UTI que tem disponível no HUJB, 3 estão ocupados, um com paciente de Cachoeira dos Índios, outro de Uiraúna e outro de Cajazeiras, e 2 leitos vagos. No Hospital Regional de Cajazeiras, dos 10 leitos de UTI, nós temos 9 leitos de UTI ocupados e 1 vago, e dos 5 de enfermaria, nós temos 3 vagos e 2 ocupados. Na UPA, dos 5 leitos do eixo amarelo, nós temos 2 leitos ocupados, com um paciente de Cajazeiras e um paciente de Uiraúna, e os leitos do eixo vermelho estão todos vagos. Então, a taxa de ocupação de UTI hoje no município de Cajazeiras, dos 18 leitos, tem 12 ocupados, então uma taxa de ocupação de UTI de 66%. E em enfermaria, dos 21 leitos de enfermaria, tem 8 ocupados, então uma taxa de ocupação de 33%. Então, esse é o nosso boletim de hoje. Eu vi aqui algumas perguntas com relação ao monitoramento. O monitoramento é feito, sim, por telefone. Como eu disse, no final do dia, quando a gente recebe os nossos casos, tem casos, por exemplo, que estão sendo testados ainda agora na unidade de referência. Então, esses casos, eles só entram no boletim do dia seguinte. Depois que a gente fecha o boletim, eles entram no boletim do dia seguinte. E aí, quando entra no boletim, que a gente divide para os profissionais, é que se entra em contato com esses pacientes. Então, o monitoramento é feito por telefone, através de ligação. Se houver necessidade, se for um paciente idoso, acamado, que haja necessidade, aí sim a gente solicita o deslocamento da equipe de saúde da família até aquela residência, apenas no caso quando há necessidade. Girlene, o paciente não tinha comorbidade, nenhuma comorbidade esse paciente tinha. É o primeiro caso em Cajazeiras de paciente jovem, né, com 37 anos, que não tinha nenhuma comorbidade, tá certo? Já sim, Gilvan, as visitas já iniciassem. Na verdade, aqueles agentes de saúde que têm alguma comorbidade, que é diabético, hipertenso, eles não vão conseguir fazer essas visitas. Eles estão entrando em contato por telefone para poder fazer o agendamento, tá certo? Nesses casos, eles realizam o agendamento por telefone. Mas os agentes de saúde que têm condições de trabalhar, que não têm nenhuma comorbidade, eles vão fazer essa visita. Não pode adentrar na casa, só se a família permitir. Mas a gente, de acordo com as indicações, com as orientações do Ministério da Saúde, a visita pelo agente de saúde deve ser peridomiciliar, ou seja, ela tem que vir até a porta da pessoa, não pode adentrar a casa. Tá certo? Que coisa boa dele, essa informação que você já recebeu aí na nossa equipe de saúde da família para visitar seus pais. Graças a Deus, então isso é sinal que vocês estão me dando aqui que nosso trabalho está sendo realizado. Exatamente, no portão. Hoje foram 17 casos e aí eu gostaria de encerrar o boletim de hoje agradecendo mais uma vez a todos vocês por todas as sugestões, por todas as orientações que vocês têm nos dado, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Hoje eu recebi na Secretaria de Saúde uma carta, uma mensagem de uma pessoa assim, muito querida, eu até publiquei nos meus stories, agradecendo pelo nosso trabalho, nos dando força, motivação. Então, todas as suas palavras, Carmen, eu só tenho a agradecer, que são motivadoras, que nos dão assim força para que a gente continue o nosso trabalho, tá certo? Com todo o apoio que a gente tem da gestão, a gente só tem a agradecer ao prefeito Zé Aldemir por todo o apoio. Érica, a unidade está quase pronta, está lá na parte de reforma, porque era um prédio que estava fechado há algum tempo, então por isso que está demorando um pouquinho. Mas eu acredito que até o final da semana a parte de obras termine e a gente só fica aguardando
a chegada dos equipamentos, tá certo? Que Deus nos dê assim uma semana de muita luz, né, Jans? Muita paz e luz, para que a gente siga aí no nosso trabalho, na nossa missão de servir. Uma boa noite, um abraço a todos.